Oi, eu sou Ana Gabriela, eu sou mãe e a minha proposta é falar um pouco da minha experiência e do que eu aprendi nos meus estudos nessa jornada aí como mãe. Hoje eu vou falar sobre a relação das crianças com os avós, que é uma relação muito prazerosa e muito saudável, tanto para os avós quanto para os filhos, para os netos e para os pais também, que podem contar aí com essa ajuda e com o descanso. Aqui em casa, a gente conta muito com essa ajuda, os avós são bastante participativos, em alguns momentos na rotina e outras vezes quando o João precisa ficar fora por uma noite ou mais de um dia. E o que a gente faz para que essa relação funcione bem, né? Porque muitas vezes os pais temem que sabem que na casa do vovô e da vovó, na casa dos avós, tudo pode. E é como se fosse sempre domingo. E aí se pede chocolate, pode, se pede macarrão, pode, qualquer coisa que peça, pode. E aí às vezes os pais temem um pouco que a rotina saia do lugar, que a autoridade seja abalada. Mas é importante entender que a função de impor limites é dos pais. A autoridade vai ser sempre deles. São os pais que devem guiar a linha educativa, os valores, os hábitos das crianças. Mas que os avós já foram rígidos nos seus tempos lá, de quando estavam criando vocês, os pais. E agora é um momento mais light, de liberar um pouco, de curtir, de ser um momento mais prazeroso. Então, como é que a gente faz para que essa relação funcione? Bom, a troca dos avós com os netos vai ser muito interessante para as crianças, que vão reforçar, essa troca vai reforçar o vínculo afetivo, o vínculo familiar das crianças, vai ensinar um pouquinho também o respeito aos mais velhos. A criança passa a entender um pouco do ciclo da vida, que as pessoas envelhecem, que papai e mamãe já foram criança, que vovô e vovó já tiveram no papel de pai e mãe dos seus pais, né, dos pais das crianças, e que assim a vida prossegue, o ciclo da vida. E vai entender também um pouco sobre a história da família, que muitas vezes os avós contam como é que era, papai e mamãe também fazia assim, sua mãe fazia isso e aquilo, o papai também fazia esse tipo de coisa que você faz, enfim, essas histórias também são bastante interessantes para o desenvolvimento da criança. Então, sabendo disso, você vai estabelecer algumas regras básicas para que sejam seguidas pelos avós. E é importante que eles não quebrem essas regras, para que não quebre a autoridade dos pais e para que os pais se sintam até seguros, né, de deixar seus filhos com os avós. Então, você vai estabelecer algumas regras básicas, ponderando, claro, e sabendo que você não vai controlar o dia a dia, cada minuto do que vai ser feito ou não. Até porque é interessante deixar que essa troca aconteça com alguma liberdade, tá? Então você vai estabelecer, por exemplo, se ele estiver passando por consolidando ainda o processo de desfraude, então tem que diminuir o líquido nas horas antes de dormir, 2 ou 3 horas antes de dormir. Se não fizer isso, ele vai acordar molhado, vai interferir no processo de desenvolvimento. Então, tem que escovar o dente depois das refeições. Estabelece algumas regras, mas permitindo a liberdade, que é importante na troca com os avós, tá bom? Tem uma situação que é importante ter um pouco mais de atenção, que é quando os avós exercem um papel bastante ativo na rotina da criança, ficando mais tempo, às vezes mais tempo do que os próprios pais com essa criança. Nessa situação, os papéis podem se confundir, os papéis de avô e pai e mãe podem se confundir e pode ser que a autoridade seja abalada. Então é importante sim estabelecer uma rotina. Nesse caso, é importante seguir os valores, os princípios, a linha educativa lá que os pais orientam e seguir uma rotina mais regrada. E aí estabelecendo alguns tempos, alguns momentos em que, olha, beleza, daqui você pode fazer o que for estabelecer. Mas é importante nessa situação que os avós, exercem um papel muito ativo, mas ficam mais tempo do que os pais com a criança. É importante sim cuidar da rotina, tá bom? Para que não saia da mão. Então é isso. Se você tá gostando, dê o seu like. Se você não tá gostando também, dê o seu dislike. Comente lá no comentário o que tá legal, o que não tá. A sua opinião é muito importante, serve como uma bússola para eu chegar no caminho. Clique lá no botão inscrever-se vermelhinho do YouTube para você receber as notificações sempre que pintar um vídeo novo por lá.
e clique para se cadastrar na minha lista VIP para receber conteúdo mais aprofundado e exclusivo sobre os temas que a gente aborda por aqui. Muito obrigada por assistir esse vídeo, muito obrigada mais uma vez, gratidão, valeu e até a próxima!